conhecida por seu poderoso e profundo contralto vocal e por ser eclética nos gêneros musicais como rhythm and blues, soul, ritmos caribenhos e ska. Amy Jade Winehouse foi uma cantora e compositora multi-instrumentista britânica que teve uma proeminência artística a partir de 2006, que ela ficou realmente conhecida através de uma canção que impulsionou ela para o êxito profissional e para o sucesso, que é essa aqui, Rehab. Amy Winehouse é a estrela da noite de hoje aqui no Bia Apresenta. Olá, bem-vindos ao Bia Apresenta, eu sou a Bia. Muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez me assistindo. Espero que todos vocês estejam bem. E antes da gente começar esse bate-papo, vou pedir para que você se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo, comente no vídeo para que nós possamos aqui entregar esse vídeo para mais pessoas e difundir aí a nossa cultura black para mais pessoas e para gerações futuras. E bora pro vídeo! Amy Winehouse nasceu no dia 14 de setembro de 1983. Ela era a caçula de 2 irmãos. O pai dela, Mitchell Winehouse, era motorista de táxi e cantor amador. E a mãe dela, Janice, era farmacêutica. Eles eram descendentes de judeus e a Amy, ela começou os estudos dela primários aos 5 anos e ela, aos domingos, a mãe dela levava ela para ter os estudos judaicos também. E mesmo ela sendo com uma personalidade forte, ela era tímida e no início ela parecia não tanto influenciada pela religião. Ela não parecia ser uma pessoa muito religiosa, mas ela gostava de se sentir parte daquela comunidade. Os tios dela, a família dela, eram famílias de músicos, né? Músicos do gênero de jazz. A avó dela, a Cynthia, ela tinha um relacionamento com um saxofonista que tinha uma casa, né? Uma casa noturna de jazz. E ela cresceu ouvindo isso, que foi a referência dela. O pai dela também cantava músicas para elas do Frank Sinatra, da Ella Fitzgerald, e ela cresceu com isso. Infelizmente, mesmo aparentemente o lar dela sendo um lar harmonioso, o pai dela tinha uns relacionamentos extraconjugais e ela cresceu, a infância dela foi vendo esse tipo de situação. E em 92, o pai dela acabou se divorciando da mãe e acabou casando com essa suposta namorada dele. E isso fez com que a Amy ficasse um pouco traumatizada e iniciasse, inclusive, um período de rebeldia. E após esse divórcio do pai dela, ela passou a viver com a mãe dela e com a avó materna. A avó paterna dela, Cynthia, sugeriu que ela entrasse numa escola de artes. Ela entrou, ela aprendeu canto, ela aprendeu dança. Nessa escola, ela fez a iniciação musical dela. E ela, quando ela começou a entender que ela podia, que ela gostava, porque ela tinha algumas referências musicais e ela começou a se interessar por isso. Ela foi, sim, teve uma trajetória de algumas escolas, ela foi expulsa, infelizmente, por mau comportamento e devido a essa rebeldia dela, aos 14 anos ela começou a fazer uso de substâncias psicoativas e ela começou aos 15 anos a compor as próprias canções, porém ela tinha todo esse problema que permeava a vida dela e ela também começou a sofrer de bulimia. Então, ela acabou falando para os pais dela que ela tinha esse problema de saúde, porém os pais não deram muita importância porque achavam que era passageiro, era uma rebeldia dela e que isso ia passar.
mas isso foi só se agravando no decorrer do tempo. Apesar dela ter passado, ter sido expulsa dessas escolas que ela passou, ela foi convidada em 99 a participar da National Orchestra de Jovens, né? A Orquestra Nacional da Juventude, lá em Londres. E aí ela começou a apresentar as próprias canções. E ela, com essas apresentações, ela começou a ter visibilidade. Foi orientada por um amigo a fazer uma demo e quando a gente começou a ouvir a Amy Winehouse, quando a gente começou a conhecer essa mulher através da música Rehab, esse já era o segundo disco dela. O Frank, que foi o primeiro disco dela, teve muito sucesso, mas era uma pegada mais diferente do que o Back to Black. E aí, nesse primeiro disco dela, ela ficou muito exausta, até pelo fato de ter esses problemas com drogas e transtornos alimentares. Então ela ficou bem exausta, ela ficou 1 ano e meio praticamente afastada. Ela falava que era até um bloqueio do criador, ela não conseguia escrever. E nesse meio de tempo, ela teve o falecimento da avó dela, da Cynthia, e ela teve um relacionamento amoroso com o Blake Fielder-Civil, que veio a ser depois, lá posteriormente, se tornou o marido dela. E nesse meio de tempo que ela conheceu o Blake, ela teve uma decepção amorosa com ele, porque ele já era comprometido e ele preferiu ficar com a namorada dele do que com ela. Então isso tudo mexeu muito com ela e ela acabou entrando numa espiral descendente. Ela ficou bem afastada e através dessa situação que ela começou a escrever e a trabalhar em cima do próximo disco dela. Back to Black recebeu várias indicações a premiações musicais, mas Amy, ela voltou a se reencontrar com o Blake no futuro e, segundo relatos, o Blake foi o principal responsável de apresentar as drogas mais pesadas para Amy. E nessa transição aí do álbum dela, o álbum dela estava sendo muito bem promovido e ela não tinha condições de se apresentar nas premiações. Ela fez várias apresentações embriagadas e sem condições realmente de sobriedade. E isso prejudicou muito ela não estava conseguindo lidar com as situações. E infelizmente Amy nos deixou muito cedo. Ela tinha 27 anos quando ela faleceu no dia 23 de julho de 2011. Segundo especialistas, dizem que a morte dela foi acidental, mas ela deixou um legado muito importante. Ela foi uma das principais vozes do soul, do rhythm and blues da atualidade. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que compartilhem, que curtam, que comentem, para que a gente continue difundindo aí a nossa cultura, a nossa música, o que a gente gosta de falar, o que a gente gosta de ouvir, para mais pessoas e para gerações futuras. E apresenta, curte e comenta. Beijo!